Olá pra você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, vamos falar sobre uma dúvida que apareceu muito lá no Instagram, né? Que é sobre pré-prints, né? Então vamos esclarecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bora lá! Se você aí já esteve fazendo o seu trabalho acadêmico, né? Você estava procurando por citações para colocar no seu projeto de pesquisa, no seu TCC, no seu trabalho de conclusão, seja lá no que for, e você se deparou com alguns artigos científicos no formato de pré-prints. Ouviu aquela notícia falando de pré-print lançado que não sei o que, né? Nesse tempo que a gente tem vivenciado, né, sobre essa propagação desse vírus, a gente tem visto muito falar desses pré-prints. E às vezes a gente olha um artigo científico e nem sabe que aquilo ali é um pré-print, né? Então, vamos esclarecer um pouquinho o que é esse pré-print, tá, gente? Bom, primeiro vamos começar pela palavra, tá? Pelo básico. Pré vem de antes, né? E print vem de impressão, ou print, vem de impressão. Então, antes de impressão. Mas antes de imprimir o quê, pelo amor de Deus, Camila? O artigo científico. Então, antes de ser lançado o artigo científico oficialmente, tá? Isso é um pré-print. Então, o pré-print é um artigo científico que foi disponibilizado gratuitamente para outros pesquisadores terem acesso, né, para jornalistas, leitores, qualquer pessoa ter acesso antes de passar pelo processo de revisão por pares de uma revista científica. Bom, para você aí que não sabe, né, quando a gente elabora o nosso artigo científico da nossa pesquisa científica, né, demonstrando os nossos resultados, discussões, as nossas conclusões, a gente submete esse artigo científico em uma revista científica, né, para ser publicado, e nessa revista, né, ele vai ser avaliado, né, vai ocorrer a fase de revisão por pares ou peer reviewed, que é muito famoso, né, pelo seu processo lento. É um processo de avaliação criteriosa, né? A gente submete na plataforma da revista, o editor da revista vai ver aquele seu artigo, né? E ele vai ver se interessa por aquele seu artigo. Esse artigo é interessante. Se for interessante, ele vai encaminhar o seu artigo para alguns revisores, tá? Alguns pesquisadores são cadastrados na revista para revisar artigos científicos e esses revisores vão fazer esse trabalho de avaliação e reenviar sugestões e orientações, alterações necessárias para aquele artigo para ele ser avaliado, né, para ele ser considerado para publicação, para ele ser publicado. Aí o editor vai, manda de volta para o autor que submeteu e o autor vai fazendo essas correções, né, vai vendo essas orientações que foram sugeridas e assim começa aquele processo de avaliação, né? Você manda de volta para a revista retorna com alguma coisinha, assim você vai seguindo. E esse processo, né, eu tava lendo que pode durar de 2 meses ou até 2 anos. Demora. É um processo lento, mas é um processo necessário, né, para garantir que todos os resultados ali, né, que estejam apresentados estejam bem redondos, né, que a metodologia está bem fundamentada, que não tem nenhuma brecha, né, a partir daquele tipo de estudo que você está propondo e a partir ali, né, da divulgação dos seus resultados. Então, esse processo de revisão por pares ocorre de modo cego, tá, gente? Então, os revisores que pegam esse artigo científico não sabem quem são os autores e, da mesma forma, os autores não sabem quem são os editores. A única pessoa que sabe, né, quem são quem nesse processo é o editor-chefe. Pelo menos é assim que deve ocorrer, certo? Então, o pré-print, ele não passou por essa etapa. Esse artigo científico, ele foi disponibilizado em alguma base de dados, nessas bases de pré-print são gratuitas, certo? Para qualquer pessoa ter acesso. Aí você me pergunta... Tá, então qualquer pessoa pode disponibilizar um pré-print nessas bases de dados que são gratuitas? Não, gente, não é qualquer pessoa, tá? Essas bases de dados gratuitas, né, que disponibilizam pré-prints, especificamente pré-prints, elas têm vários critérios para que os autores possam submeter aquele artigo científico, tá? Então, esse processo para base de dados avaliar o seu artigo demora alguns dias. Eu vi até que até um dia útil, né, o seu artigo pré-print já pode ser disponibilizado na base de dados. Então, há um controle de qualidade desses pré-prints, né? Aí você também pode me perguntar. Eita, Camila, eu não sabia desses pré-prints. Então, se eu estiver olhando em qualquer base de dados, Medline, BVS, Cielo, eu posso dar de cara com pré-print, pelo amor de Deus? Não, gente, vocês não podem dar de cara com pré-print. Por quê? Existem bases de dados específicas, né,
repositórios específicos que divulgam pré-prints gratuitamente em âmbito mundial, certo? Eu vou colocar algumas bases de dados aqui. Aqui no Brasil a gente conhece muito a Cielo Pré-Prints e também a Sabio, que é específica, né, para ciências biológicas e da saúde. E nesse momento que a gente tem vivenciado atualmente, a gente tem visto muita divulgação de artigos científicos, né, de pré-prints por meio dessas bases de dados. E por que fazer isso, né? Por que disponibilizar meu artigo científico antes de submeter a uma revista em um repositório pré-prints? Justamente porque isso pode agilizar a comunicação daqueles resultados da sua pesquisa. E o momento de emergência, né, de saúde pública que a gente está vivenciando, por exemplo, pré-prints são muito úteis. E tanto agiliza a comunicação, como também agiliza a troca, né? Você tem a oportunidade de disponibilizar aos leitores, né, os resultados do seu artigo científico, né, divulgar o que você tem pesquisado, quais são os resultados que a sua pesquisa está tendo e também ouvir sugestões dessas pessoas. Essas pessoas, elas podem comentar a respeito daquele seu trabalho, né, e fazer sugestões de alterações ou qualquer outra coisa que seja necessária. E assim pode ir havendo a troca, para assim você construir o seu trabalho final lá na frente para submeter realmente em uma revista científica, né? Então, nesse processo de troca, você pode ir editando esse pré-print, sabe? Ele é um processo, assim, de construção do seu trabalho final, mas muitas vezes os autores, eles preferem mesmo disponibilizar o trabalho final, já o artigo científico que eles pensam em submeter numa revista. E isso pode trazer outras coisas, né? Tipo, melhorar o contato com outros pesquisadores, fazer outros pesquisadores verem sobre o que você tem realizado, né? Melhorar o networking, a troca. Enfim, gente, tem uma série de defesas no âmbito dos pré-prints, da divulgação da ciência, né? Da agilidade, porque esse processo de revisão por pares acaba demorando um pouco. Mas assim, apesar dos vários benefícios que há no pré-print, né, nas publicações pré-print, a gente também tem que ter cuidado. Por exemplo, eu sei que a maioria do meu público aqui que me acompanha são graduandos, né, são pessoas que estão ingressando nesse mundo acadêmico, né, que estão desenvolvendo ainda essa percepção crítica, identificando, conhecendo artigos científicos, publicações científicas, e é muito perigoso a gente encontrar um pré-print e usá-lo como uma base, como uma referência para o nosso trabalho acadêmico. Eu não diria muito perigoso, tá? Talvez eu esteja já exagerando. Mas se você não tem essa sensibilidade, né? Se você não sabe interpretar os resultados de um artigo científico, né? Identificar quando há algum viés ou quando há algum erro, talvez, né? Alguma brecha nos resultados desse artigo científico, talvez não seja, eu não indico, né? Eu não indico que vocês utilizem assim abertamente esses pré-prints para serem citados no trabalho de vocês, tá? Se esse for o seu caso. Se não, né? Se você tiver confiança, ou você tiver seguro das informações que estão contidas ali, não tem problema. Você pode utilizar aquele pré-print para você citar no seu trabalho, né? E basear as suas ideias. Então, essa é uma forma até mesmo dos autores do pré-print, né? Começarem a divulgar mais o seu trabalho, né? E já iniciarem desde ali aquele processo de citações, né, e de compartilhamento da pesquisa científica. E também indica-se muito, né, que as pessoas, elas não fiquem apenas no pré-print, né, que elas não coloquem apenas no pré-print e pronto, não vai mais submeter aquele artigo em uma revista, não. Você precisa submeter esse artigo científico numa revista, né, porque dá maior credibilidade ao seu trabalho, tá? Então, gente, eu quero mostrar para vocês agora, tá, como é que vocês identificam um pré-print quando vocês veem ele, tá? Da forma mais fácil possível. Bom, vocês estão vendo aí a tela do meu computador, né? Esse aqui, inicial, é o Cielo Pré-Prints, tá? Um bem famoso que foi lançado recentemente pela Cielo. E aqui, logo aqui de cara, né, na página inicial do Cielo Pré-Print, eles colocam aqui, ó, pré-prints são manuscritos que ainda não foram avaliados por uma revista ou que já foram avaliados há pouco tempo e que estão em processo de publicação, tá? Então, isso é importante a gente entender. Então, aqui, ó, eles colocam uma série de pré-prints, tá? Quando a gente abre algum, é para essa página que o Cielo Pré-Prints manda a gente. Olha só, logo aqui no início a gente consegue ver que é um pré-print. Então, olha, versão 1 do pré-print desse artigo científico. Aqui tem os autores, o DOI, o resumo, tudo direitinho. Parece até realmente um artigo científico mesmo, né? Por isso que é importante a gente se atentar a isso, tá? Quando a gente abre o PDF desse artigo, olha só, aqui, Cielo Pré-Prints, a gente já identifica, eles colocam o status logo aqui antes do título, né, para não haver confusão contra isso. E toda vez que a gente vê um artigo científico publicado, gente, as informações da revista desse artigo sempre vão estar na parte superior
ou na parte inferior desse artigo científico. E aqui na parte superior desse pré-print a gente vê o quê? Cielo pré-print, e eles já avisam, esse documento é um pré-print. E atualmente, né, está disponível aqui nesse DOI específico de pré-print, tá, gente? Pela Cielo pré-print. Então, essa é a primeira forma da gente identificar. A principal forma da gente identificar. Pegou um PDF, né, que está sendo compartilhado aí no WhatsApp ou no Instagram, nas redes sociais, abriu ele, você já consegue identificar nas bordas se é um pré-print ou não. Outro repositório muito famoso de pré-print no âmbito internacional falando é esse daqui, tá? Especificamente para ciências biológicas e da saúde. E aqui embaixo eles colocam, ó, que artigos, né, do Covid-19, eles estão sendo reunidos junto do MED, esse daqui, desse MED-RXV, eu não sei falar isso, desse MED e do Bio. Então, eles estão unidos, tá? Nessa mesma plataforma, só para facilitar o processo. Quando a gente abre aqui, ó, a gente tem essa carinha aqui dele, certo? E ao abrir um artigo nesse site, a gente... Esse site é bem característico. Eu lembro que ano passado, quando eu tava vendo esses artigos científicos, sempre abria nessa carinha desse site aqui, ó, ou nesse daqui, né, com o MED-RXV, não sei, gente. Ou esse cara aqui, eu ficava, ué, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu não tô entendendo isso. Mas logo aqui embaixo a gente vê o pré-print, né, o servidor pré-print de biologia. Então... aqui a gente tem a carinha do artigo científico, pré-print. Quando a gente vai em download PDF, olha só a estrutura dele. Título, tal. E aqui em cima, onde era para ter informações da revista, tem especificando que é um pré-print, tá, gente? Da mesma forma, esse artigo científico aqui também. E quando a gente abre, da mesma forma, aqui em cima eles colocam que esse artigo está no repositório tal, tal, tal. E é um pré-print. Tá, gente? Então, a carinha dele aqui é um artigo científico completo, mas é um pré-print que ainda não foi avaliado por uma revista científica. E também, gente, tem aqueles artigos científicos, eu tentei procurar aqui, mas acabei não encontrando, que tem umas numerações do lado. Não sei se vocês já viram, abriram um PDF e um monte de número na lateral, até lá embaixo. Você ficou, oxe, o que é isso? Pelo amor de Deus. Aquilo ali também é característico de artigos pré-print, tá? Então... bom, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês, esclarecendo um pouquinho mais sobre pré-prints, tá? Artigos de pré-impressão. E se você gostou desse vídeo, né, dá um gostei aqui embaixo, dá aquele joinha, né, se inscreve aqui no canal para ajudar no crescimento e também comenta aqui embaixo de sugestões de outros vídeos que vocês queiram saber a respeito e se ficou alguma dúvida desse assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá bom? Me segue lá no Instagram também e muito obrigada por assistir. Até mais!